Você ouviu agora há pouquinho no Repórter CBN e também mais cedo trouxemos reportagem a propósito do estudo que o Ministério da Fazenda está fazendo, e liderado pelo ministro Fernando Haddad, como a busca de uma alternativa para essa questão do IOF, já que houve essa cobrança por parte do Congresso Nacional para se evitar a elevação das taxas do IOF. E o ministro defendeu ontem que a reforma administrativa tenha como ponto de partida o combate aos supersalários no serviço público, entre outras questões que foram tratadas ou estão sendo tratadas. Para conversar conosco agora aqui no Jornal da CBN, nós convidamos o deputado Pedro Paulo, deputado federal pelo PSD do Rio de Janeiro, e que é o relator do grupo de trabalho da reforma administrativa da Câmara dos Deputados. Deputado Pedro Paulo, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Jornal da CBN. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Sempre um privilégio falar para vocês na CBN e seus ouvintes. Bom dia, deputado. Deputado Pedro Paulo, nós ouvimos o ministro falando aí na questão dos supersalários. O senhor tem preferido falar em desvinculação do salário mínimo. Eu queria entender qual é o caminho que se pode ter no sentido de haver uma convergência entre as ideias. Milton, primeiro a gente tem que ter claro qual o problema central que o orçamento da União está vivendo, né? Nós temos segundo palavras do próprio ministro Haddad, nós estamos caminhando para um shutdown. Shutdown é um termo que se utiliza, né, nos Estados Unidos quando o déficit ele chega a um tamanho tal que não há mais espaço para conseguir receitas e a máquina para. Você paralisa serviços públicos. O que nós estamos vendo hoje no orçamento da União é esse sucessivo conjunto de despesas que perderam o controle e que produz todos os anos déficits sucessivos, crescimento da dívida. Nós tivemos na semana passada o rebaixamento da nota das agências de risco internacionais, que é fundamental para garantir credibilidade para o Brasil receber investimentos. E esses déficits sucessivos que o Brasil tem, ele impede que nós possamos prover políticas públicas. O investimento público no Brasil está baixíssimo. Então, tudo isso causado por um país que há muitos anos vem tendo sucessivos déficits. Então, qual o problema central disso? O problema central é que a gente tem despesas, e a gente chama de despesas obrigatórias, que em algum momento ela foi amarrada, engessada por uma lei. Essas despesas obrigatórias, elas implodem o orçamento por dentro, elas comem toda a disponibilidade que se tem orçamentária. Então, é preciso enfrentar isso de maneira, Milton, estrutural. O que é isso? Olhando para o médio e para o longo prazo. Essa questão do IOF agora, ela foi, na verdade, a ponta do iceberg, né? Ela foi o gatilho que se disparou agora, que o Congresso disse, olha, chega de modificar alíquotas e aumentar impostos, e é preciso rever a questão da despesa. O país não tem mais por onde aumentar receitas, e não são receitas para pagar o incêndio desse ano, não, receitas que se repitam, que sejam as chamadas receitas recorrentes para poder fazer face a essas despesas que não param de crescer. É isso que está em jogo. Por isso o apelo do presidente Hugo Motta, olha, o Ministério da Fazenda tem que apresentar medidas estruturantes. Porque para substituir o IOF esse ano, Milton, você pode utilizar ali o superávit que teve das empresas estatais, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do BNDES, que deram lucro. Tem algum superávit do pré-sal, aumenta um pouquinho, faz uma correção ali na tributação das BETs e você arruma esses recursos para cobrir, para evitar essa alta do IOF. Mas o problema é que o problema vai continuar, Milton, vai continuar, porque essas despesas não param de crescer. E há 3 pontos que são muito importantes, difícil para político falar, porque são polêmicas as medidas, mas são aquelas que pode fazer diferença nesse ciclo sucessivo de déficits orçamentários. E que pontos são esses, deputado? As desvinculações. Eu não estou dizendo que o salário mínimo e o benefício previdenciário têm que deixar de crescer, não é isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, para se dar aumentos ao salário mínimo reais, né, que capture a produtividade do setor privado, ao o salário mínimo estar vinculado ao benefício previdenciário, você limita uma coisa à outra, né?
Você poderia, por exemplo, desvincular o salário mínimo e o benefício previdenciário, mas deixar o benefício previdenciário também tendo ganhos reais sucessivos, mas que eles tivessem relação com o arcabouço fiscal, que foi a regra que o próprio governo concebeu para fazer que a despesa tivesse algum crescimento razoável dentro daquilo que é o limite orçamentário. É isso, não é uma discussão moral se deve ou não, é uma discussão sobre limite orçamentário racional. Então, esse é um primeiro ponto, o que tiraria essa forca do crescimento da despesa, no caso, a despesa previdenciária. O segundo ponto, desvincular a despesa de saúde e educação do crescimento da receita. Repito, também não é congelar os recursos da saúde e educação, mas é revincular ela naquele que é o arcabouço fiscal, que é a regra geral de crescimento da despesa pública. É uma regra geral que diz o seguinte, olha, eu só posso crescer 70% daquilo que foi o crescimento da receita que se repete. É uma regra que faz algum sentido, mas esse conjunto de despesas ligados a uma outra regra de crescimento e que é maior do que a do arcabouço, está implodindo o orçamento público do governo federal. E um terceiro ponto, Milton e Cássia, seria rever o chamado gasto tributário. O que é o gasto tributário? São os incentivos fiscais, os subsídios, incentivos fiscais que hoje já passam de 600 bilhões de reais. Dependendo da conta que você fizer, pode chegar a 5% a 7% do PIB. Rever isso seria saudável, porque foram incentivos dados em algum momento também da história e que jamais foram revistos, porque a sociedade que está dando esse incentivo fiscal, isso seria muito importante rever e seria uma economia muito grande. Eu sou a favor, Milton, para terminar, a favor da revisão dos supersalários e dos penduricários. Não tem nenhuma dúvida, é um abuso, a sociedade não aguenta mais ver isso. Isso está nos três poderes, no legislativo, no judiciário e no poder executivo. É muito importante rever os supersalários, mas é também importante ser absolutamente claro. A economia que vai gerar esses supersalários, que é, repito, pedagógica, importante, porque é vergonhoso isso que está acontecendo, mas o volume da economia é bem diferente daqueles outros três que eu falei anteriormente. Deputado Pedro Paulo, mexer em salário mínimo, que é uma medida bem pouco popular, pode ter como contrapartida o corte das emendas parlamentares também? Eu acabei de dar uma entrevista no Jornal o Globo nesse final de semana, Milton. Eu disse na entrevista com todas as letras, eu acho que nós precisamos fazer um pacto entre os poderes e entre as esferas de poder, nos três níveis de poder e nas três esferas da federação, para que todos sentem à mesa e dê a sua cota de contribuição. Eu disse lá, sou a favor que as emendas parlamentares também tenham uma redução, 10% a 20% nesse chamado pacto, para que a despesa da União, do Executivo, tenha também um corte para entrar nesse conjunto de esforços para se equilibrar as contas públicas, que o judiciário também dê a sua cota de contribuição, que estados e municípios também dê a sua contribuição. Se nós não juntarmos todos à mesa, Milton, vai ficar um jogo de empurrar, não, o problema das emendas, o problema dos supersalários, o problema é que o Estado não para de crescer a despesa. Então, assim, se não juntar todos e nós fizermos esse pacto, não vai para frente, nós vamos continuar, nós já estamos no 11º, 12º ano de déficits sucessivos, desde 2014, Milton, salvo um ano que foi feito ali um arremedo no orçamento, todo ano nós temos déficit nas contas públicas. Imagina a dona de casa ali que recebe o seu salário e tem a sua despesa e não consegue fechar as contas e todo ano ela vira as contas no vermelho. É assim que está o Brasil, o orçamento da União, e se nós não pararmos e fizermos um freio de arrumação e tomar medidas duras, imagina, eu sou um político, estou falando sobre desvinculação de salário, e há toda uma crítica sobre isso, mas é olhar os números, é ser racional, é fazer conta e entender que se isso não for corrigido, o problema é maior na frente, você não sustenta
o Bolsa Família, você vai ter dificuldade para sustentar uma série de políticas públicas, sociais, que são boas, que estão sendo criadas pelo governo Lula e que eles são especialistas em fazer boas políticas para atender a quem mais precisa, mas se não tiver contas equilibradas, essas políticas sociais não se sustentam no tempo. Isso é muito importante ter coragem de se dizer e tomar iniciativa na direção correta. Agora, deputado, como garantir que essa cota, digamos, de sacrifício não fique desproporcional, por exemplo, em relação aos aposentados? Quando a gente fala de desvinculação dos benefícios previdenciários do salário mínimo, a gente está falando de fazer com que, no longo prazo, haja uma defasagem dos benefícios. E aí a gente está falando em, por outro lado, reduzir volume de emendas parlamentares entre 10% e 20%. Não fica desproporcional o sacrifício que cada um vai fazer aí? Cássia, deixa eu explicar uma coisa importante. Nós não estamos falando dos benefícios previdenciários não terem aumento, não terem ganhos, e ganhos Sim. reais acima da inflação. O que eu disse é que existe um ganho que é dado ao salário mínimo pelo aumento da produtividade da economia. E existe o benefício previdenciário que o ganho real dele tem que ser vinculado à disponibilidade do orçamento. Aquilo que tem de recurso que nós arrecadamos dos impostos. Essa é a diferença. O salário mínimo, uma correção do salário mínimo, ela não tem o dispêndio do orçamento público. O benefício previdenciário tem. É bem diferente. O que se teve na história foi essa vinculação, porque você tinha um sucessivo congelamento dos benefícios previdenciários. O que eu defendo é que esse benefício previdenciário ele passe a seguir a regra de crescimento do chamado arcabouço fiscal que foi criado, que é uma regra fiscal que se cresce todo o orçamento, a despesa, com base na disponibilidade que tem. Isso é diferente, não é uma desvinculação por si só, é uma revinculação do benefício previdenciário, porque ele é pago com recurso público. E ele tem que fazer sentido com o recurso público disponível, com a capacidade de produzir receita para que se pague o benefício previdenciário. É assim que tem que ser a regra que eu defendo. A mesma coisa da despesa de educação e saúde. Por exemplo, a regra geral de crescimento da despesa pública no ano de 2025 é de 2,5% real acima da inflação. Então, por exemplo, você teria esse ano a despesa de educação e saúde crescendo 2,5% acima da inflação. É sobre isso que nós estamos, sobre isso que a gente defende e que permitiria que aos poucos o orçamento produzisse aquilo que a gente chama de superávit. E olha, Milton e Cássia, eu não estou falando de superávit nominal, não, resultado nominal. Para as pessoas em casa nos entenderem, a diferença entre resultado nominal e resultado primário, resultado nominal é como se uma família tivesse ali o seu salário e todas as despesas sendo pagas e ele não consegue, no caso do Brasil, a despesa é maior que a receita. Só que esse é o primário. Por exemplo, imagine se essa família tem uma dívida no banco, comendo juros, correção monetária, aí você tem que incluir na conta a despesa dessa dívida. Aí você está falando do resultado nominal da economia dessa família. É assim que o Brasil está. O Brasil não tem resultado nominal há 3 décadas, há 3 ou mais décadas. Agora, resultado primário, nós estamos há mais de 12 anos que a gente não consegue fazer o básico. E isso tem afetado profundamente a capacidade do Estado brasileiro de prover políticas sociais que continuem, de fazer investimento público para fazer o Brasil crescer de verdade. Não é dar um susto de crescimento bombado pelo gasto público e amanhã a gente não conseguir sustentar esse crescimento e a gente continuar essa história de um país preso a uma renda média, a um país que não alavanca, que não sai do patamar que a gente vive hoje. Deputado Pedro Paulo, muito obrigado pela sua gentileza de nos atender no Jornal da CBN. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. É sempre prazer estar falando para vocês. Obrigada. Deputado Pedro Paulo é deputado federal pelo PSD do Rio de Janeiro e é o relator do grupo de trabalho da reforma administrativa que está em debate na Câmara dos Deputados.